Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre uma organização internacional muito importante que todo mundo já ouviu falar, que é a ONU, tá? Então, o que é a ONU, pessoal? Para que serve a ONU? E a gente vai falar de um componente muito importante na ONU, que é o Conselho de Segurança, tá? Então, esse vídeo espero que fique bem curtinho para vocês entenderem e vocês consigam entender da forma mais clara possível. Então, o que aconteceu, pessoal? A ONU, Organização das Nações Unidas, ela foi criada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Porque todo mundo estava assustado com os horrores que tinham acontecido e tal, e eles precisavam tentar impedir que isso acontecesse de novo, tá? Então, vários países, inclusive nosso querido Brasil, assinaram um documento lá para a Carta das Nações para criar a ONU, que tem como principal objetivo a diminuição das desigualdades sociais e a manutenção da paz. Né? Pelo que a gente já está vendo, né, pessoal? A gente sabe que não está funcionando muito, né? Um monte de conflito, um monte de desigualdade social, mas ok, vamos pegar o negócio na teoria. Então, assim, para a ONU conseguir sobreviver e ajudar todo mundo que ela tem que ajudar, os próprios países que fazem parte dela, eles dão uma quantia em dinheiro, tá? Então, assim, quem ganha mais, ou seja, quem tem um PIB maior, vai doar uma parte a mais, tá? No caso, seria os Estados Unidos. Só que, só assim, detalhezinho, os Estados Unidos é um dos maiores devedores da ONU, ok? E agora o Trump quer brigar com todo mundo, com a OMS e tal. Então, ok. A ONU, pessoal, um dos principais motivos que foi a criação dela foi o medo de uma guerra nuclear, tá? Porque depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, até hoje, foi a única vez que uma bomba nuclear foi realmente usada contra uma cidade habitada e tal. Já teve vários testes no mundo inteiro, ok? Mas foi na Segunda Guerra, na Hiroshima e Nagasaki, no Japão, como vocês estão cansados de saber, tá? Então, assim, a ONU, ela tinha muito medo que começasse uma nova guerra mundial. Principalmente, ela tinha muito medo dessa guerra nuclear que poderia chegar a acontecer, né? Que não aconteceu, mas assim, vamos dizer que foi por muito pouco, tá? Porque logo acaba a Segunda Guerra, começa a Guerra Fria e tal, a gente já falou sobre isso um pouco, mas vamos voltar para a ONU. Então, assim, a ONU é dividida como se fossem vários departamentos. Tem o OMS, que a gente está ouvindo falar bastante, para cuidar da saúde, desenvolvimento de vacinas, etc. A gente tem o PNUMA, que é para cuidar do meio ambiente, a gente tem o OTI, que é para cuidar do trabalho, o AIT, desculpa, que é para cuidar do trabalho. Então, assim, tem diversos departamentos, mas tem um específico que é para tentar impedir as guerras. É o Conselho de Segurança, tá, pessoal? O que é o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança, ele é formado por 15 países, tá? 5 países são permanentes, ou seja, eles nunca vão sair de lá, tá? E os outros 10 são membros rotativos que mudam de 2 em 2 anos, sinceramente não tem importância nenhuma. Se vocês me perguntarem agora quem são os membros permanentes, tem a menor ideia, nem pesquisar no Google, tá? Que assim, sempre são de vários continentes diferentes para mostrar a representatividade mundial, imparcial da ONU, tá? Mas ok, para que serve esse Conselho de Segurança? É o seguinte, pessoal, o Conselho de Segurança serve para a gente decidir, para a gente não, né? Para eles decidirem se pode haver uma invasão em determinado país. Então, assim, ele é formado pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, sempre Estados Unidos, né, gente? União Soviética, só que agora é a Rússia, não é mais a União Soviética. O Reino Unido, que é a Inglaterra e os paizinhos mais ou menos fazem parte dela. A França e a China, tá? Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético, tá? Depois eu vou dar um exemplo real. Então, vamos supor que a China, ela quer invadir o Brasil, porque teve um ministro aí da educação, ficou fazendo umas piadinhas sem graça, né? Então, ela quer pegar, vir aqui no Brasil, invadir o Brasil, para ver se o negócio melhora. Aí ela vai, se apresenta no Conselho de Segurança e ela pede autorização, tá? Apresenta os motivos e tal. Então vai ter uma votação. Vamos supor, a China, pessoal, ela é um dos maiores parceiros comerciais do mundo inteiro, tá? Principalmente dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos.
que é o povinho que fica ali no Conselho de Segurança, tá? Na parte dos temporários. Então, os 10 temporários votaram a favor da China. Não, vamos lá, estamos juntos, se precisar, né? A gente vai junto. Aí a França, ela achou muito idiota os motivos, ela votou contra. A Rússia, que sem é proteger, a China e a Rússia são um em carne, tá, pessoal? Então, eles sempre vão estar votando junto, tá? E aí os Estados Unidos e o Reino Unido também são em carne, mas eles votam contra a China. Então, vamos lá. Tive o voto de 10 temporários e 2 permanentes. 12-3, beleza. Bora invadir? Não, não pode invadir. Por quê, pessoal? Esses 5 bonitinhos, eles têm o chamado poder de veto, tá? O que é esse poder de veto? É o seguinte, eu falo não, se os outros 14 falarem sim, esse conflito não vai acontecer. Não quero, não vai acontecer. É um negócio assim que eles têm esse poder porque eles foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial e todos eles ali têm acesso a armas nucleares, tá? Então, assim, por isso que eles têm o poder de deixar essas decisões, tá? De decidir essas coisas. Então, a China volta para casa com o rabinho entre as pernas, não vai invadir o Brasil. Quem disse que a China vai aguentando essa decisão do Conselho de Segurança quietinha? Não é nada. Chama a parça dela ali, a Rússia. Bora invadir Brasil? Bora invadir Brasil. Aí a China, ela invade o Brasil, né? Sem autorização da ONU. Acontece alguma coisa com ela? Thorzinho querendo participar da aula, gente. Acontece alguma coisa com a China? Ela desobedeceu a ONU. Tipo assim, a ONU é como se fosse um órgão superior no mundo, ninguém pode fazer isso. Então, o que a ONU faz? Ela sempre aplica o que a gente chama de sanções econômicas, tá, pessoal? O que seriam essas sanções econômicas? É quando você proíbe alguns países de realizar trocas comerciais com outro país, no caso a China. Então, ele aplicaria essa sanção na China, tá? E aí a China prejudicaria essa economia, né? Então, é uma forma assim de tentar barrar os países que se acham autossuficientes. Mas, pessoal, toda regra tem uma exceção, né? Então, em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos eles sofrem um atentado, o pior atentado terrorista da sua história, que foi lá o ataque às Torres Gêmeas. E aí, logicamente, ele queria se vingar de quem fez isso. E na época, o Osama Bin Laden, esse carinha aí, ele assumiu o atentado e a base militar dele era no Afeganistão. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Foi lá, bonitinho, humildezinho, pedir para que o Conselho de Segurança desse autorização para ele caçar o Bin Laden. Como assim? Era um acontecimento que parou o mundo, vamos dizer assim. O Conselho de Segurança, até a China e a Rússia, que não são muito amiguinhos dos Estados Unidos, votaram a favor. Beleza. Começou a caça na guerra ao Osama Bin Laden, que só foi achado 10 anos depois. E a guerra, as tropas americanas continuam até hoje, em 2020, no Afeganistão, tá, pessoal? Mas beleza. Passou 2 anos, o Osama Bin Laden ainda não tinha sido achado. Então, o que os Estados Unidos faz? Ele vai pedir autorização para invadir o Iraque, tá? Que é um país ali na Ásia, pertinho do Afeganistão. Então, ele vai lá de novo, todo humilde, vocês sabem que os Estados Unidos é muito humilde, né, gente? Ele vai lá e pede autorização para ele invadir o Iraque. E ele dá os seus motivos, tá? Ele fala assim, que precisavam acabar com o Saddam Hussein, né? Prendeu o Saddam Hussein, que era o presidente do Iraque, estava maltratando muito a população. Eles tinham indicações de que o Osama Bin Laden podia estar escondido lá, porque ele era amiguinho do Saddam Hussein. E também ele disse que lá tinha bombas nucleares. Beleza, foi para votação, tá? E China e Rússia falaram, nananina, não. Chega de palhaçada, né? Agora vocês não vão ficar invadindo todo mundo, não. A França, que é aquela assim, eu não sei o que eu faço, ela também dessa vez ela votou contra. Só o Reino Unido, né, que é
amiguinho ali, best friend dos Estados Unidos, votou a favor. Então, teoricamente, os Estados Unidos tinham que ir com o rabinho entre as pernas para casa e desistir de invadir o Iraque, tá? Só que os Estados Unidos gostam de perder? Nunca que os Estados Unidos gostam de perder, né, gente? Então, assim, o que ele fez? Mesmo não tendo sido aprovado pelo Conselho de Segurança, falou, dane-se, eu vou lá, vou meter bala mesmo e vou achar esse Osama Bin Laden. Mas, na verdade, depois de algum tempo, né, se descobriu que a maior parte dos motivos apresentados pelos Estados Unidos era mentira, tá? Porque o Osama Bin Laden nunca teve relação nenhuma com Saddam Hussein. A ONU procurou, não achou um indício sequer de arma nuclear. A parte que Saddam Hussein maltratava a população, isso é verdade, porque ele era um ditador, tá, gente? Mas eu, sinceramente, não acho que os Estados Unidos estavam muito preocupados com isso, não. O que os Estados Unidos queria mesmo era se apossar do petróleo do Iraque. Então, assim, as tropas americanas ficaram de 2001 a 2011 no Iraque. Enquanto isso, eles controlavam as reservas petrolíferas, tá, pessoal? Então, ele ganhou muito dinheiro com isso. Agora é o seguinte, lembra o que tem que fazer mesmo quando alguém desobedece à ONU? Sanção econômica, vamos dar uma quebradinha aí na economia dos Estados Unidos. E aí, pessoal, adivinha o que a ONU fez quando os Estados Unidos obedeceu ela? Adivinha? Nada, tá? A ONU simplesmente fingiu que não era com ela, tá? Por quê? Porque os Estados Unidos é o maior doador da ONU, a sede da ONU está nos Estados Unidos, então a ONU não ia contrariar os Estados Unidos. Então, só para vocês verem que são 2 pesos e 2 medidas, tá? Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixa um like aí para vocês ficarem sempre por dentro das novidades. Bye, bye!